Esse filme tá tenso demais, velho. Cara, filme de terror é tenso, ainda mais com criança. Não dá certo não. Eu vou fazer uma pipoquinha que eu já tô ruim das unhas todas já. Medrosa, mas é que você tá com medo, né? Com medo. Mas pega mesmo a pipoca lá. Que Deus tenha piedade de sua alma. Ah, vaga, rapaz! Rapaz, ainda bem que você é? Tô vendo. Kelly, no filme sério aqui, Kelly, deixa de brincadeira, cara. Não, isso. Vai lá com essa brincadeirinha. Pega a pipoca que a gente tá com fome aqui. Não gosto não, não dá pra gente ter louco, só tem brincadeira. Sério, isso foi bom. Não, véi. Cara, tá muito tenso esse filme. Cara, não me chama mais não, é macio. Mia, o telefone está mudo. Vem. Meu Deus, Vamos ele usar pegou o minha meu filha. apartamento. Ele pegou. Tem que vir comigo. Não, eu preciso achar a Lia. Nós vamos achar. Véi, não quer. Não faz nada. De novo essa brincadeirinha. Ai, corre de fundo! Corre de fundo, miséria! Ai! Gente, vamos. Vocês vão querer. Cadê esse menino? Tudo medroso. Eu vou aproveitar que não tem ninguém que vou rodar a vinheta da liga. Roda a vinheta! Fala galera da nossa Liga Teológica, estamos aqui mais uma vez entrando na telinha do seu computador para discutir sobre um tema muito bom na cultura pop que é filme de terror. É um filme de terror, é algo que dá medo, mas a gente gosta muito de filme de terror, né? Pode sentir o medo que for, mas a gente tá lá no cinema, liga a televisão. E saiu aí recentemente Invocação do Mal 2. O 1 foi muito bom, vamos ver o que vem aí com o 2, né? É interessante falar que o mercado cinematográfico ele gosta muito do filme de terror, né? Leva muitas pessoas ao cinema. É uma curiosidade legal, é que o primeiro filme de terror foi Castelo do Demônio, de 1896. Que conta a história de um morcego que vira um homem que controla pessoas sobrenaturais, né? É quase o Batman. Quase o Batman, né? Depois desse filme, o filme de terror ele foi se perpetuando aí com personagens como o Nosferatu, o Frankenstein e o próprio Conde Drácula, personificado pelo Christopher Lee, que foi o grande Drácula, né? Outros filmes que a gente pode citar é Carrie a Estranha, né? A Morte do Demônio, que também foi um filme bancada, certo? Para essa época. E também A Noite dos Mortos Vivos, que é o primeiro filme que traz a coisa do zumbi, com o mestre Jorge Romero. Nós temos também John Carpenter, que é o mestre do terror, que traz filmes acerca do sobrenatural também. Mas é importante falar mais especialmente de alguns filmes. Alien, o Oitavo Passageiro, de Ridley Scott, muito famoso, que trouxe a questão do cinema tensão e traz a mescla entre ficção científica e o terror, né? Muito interessante também falar sobre o Massacre da Serra Elétrica, filme de 1974, que traz também uma inovação muito grande, pois ele traz uma violência gráfica muito grande também. É uma inovação e por isso fez muito sucesso na época. É bem pesado, né? Também podemos falar de Halloween, que mostra um Halloween não tão bom para Jamie Lee Curtis, onde o irmão dela volta, né, para tentar matar ela. Foi um dos filmes também referência da época em que surgiu. E dois são realmente os filmes mais especiais que a gente pode falar, que são aqueles arrasta-quarteirões, né, que levam as pessoas ao cinema, que é o Iluminado, filme com Jack Nicholson, que foi um filme que na época, olha meu amigo, virou culto porque o pessoal começou a tentar gerar teorias de por que estava acontecendo aquilo com o personagem. E o grande clássico, O Exorcista, né? Esse filme, meu amigo, tenso, pesado. O Exorcista, ele traz a história de uma garota que é possuída, né, pelo cão, pelo demônio, e aí o padre tem que ir lá a pedido da mãe dela para exorcizar a menina, e é complicado, mas que realmente ele quebrou barreiras na questão do terror. Então, falar de filme de terror é bom, né? Mas assim, eu já ouvi falar nas conversas aí, né, de alguns crentes que acreditam que quando a gente assiste filme de terror, a gente tá abrindo as portas pro mal entrar na nossa casa, no pensamento da pessoa, assim, sabe? É o que eu ouvi falar, né? Por falar nisso, tem algumas curiosidades aí, né, sobre alguns filmes na época que foram gravados, né? O
clássico Exorcista. Existem muitas coisas que aconteceram durante as gravações. Alguns afirmam que 8 pessoas morreram misteriosamente durante as gravações do filme. O diretor, periodicamente, ele chamava um padre para benzer o lugar, e o principal objetivo disso era tranquilizar os atores. Né? E sem contar também, né, que o filme foi lançado em 1973. A gente hoje não tem dimensão do que o filme representou para aquela época. Mas chegou a um ponto onde os paramédicos precisavam ir para o cinema porque as pessoas passavam mal, porque as pessoas desmaiavam. Filme muito pesado. Muito pesado. E uma curiosidade também é porque o filme Exorcista foi o primeiro e único filme até hoje de terror indicado a Oscar de melhor filme. Inclusive, a gente até pode lembrar de outro filme de terror que foi intitulado como A Maldição de Poltergeist, né? Porque o filme era Poltergeist. Foram tantas coisas estranhas que aconteceram, né, no filme Poltergeist, que realmente se tornou talvez um estigma para ele, né? E algumas pessoas também morreram durante e depois da filmagem, né? A gente pode ver o caso da própria protagonista, a Heather Rock. Ela morreu de uma doença que ninguém sabe qual foi, morreu logo após as filmagens do terceiro filme. A gente pode também falar de um assassinato que aconteceu também, a atriz que fazia a irmã dela também morreu estrangulada pelo namorado, né? Coisas que se moviam do lugar e ninguém sabia quem foi que mexeu. A né? bruxa estava surda. Então o negócio realmente foi tenso na filmagem de Poltergeist. Inclusive até o ator, o irmãozinho do meio, ele quase foi sufocado durante as filmagens, né? Uma cena clássica onde o palhaço abraça ele. Poltergeist junta o que há de pior, né? Palhaço e criança, né? E fantasma. Nossa, é denso. Rapaz, tiveram 2 situações comigo quando eu assisti filme de terror que são até engraçadas, né? A primeira vez que eu assisti Exorcista eu era criança. E aí, quando eu fui dormir, de noite eu dormi agarrado assim na cama, pra caso a cama se balançasse eu não caía. Que nem no filme balançar. E a outra, rapaz, foi mais recentemente. Aí quando eu assisti Invocação do Mal 1, que é o melhor filme de terror que eu já assisti. Aí fui dormir, e aí eu me levantei no meio da noite, fui pro banheiro e tal. Quando eu voltei, tudo escuro, eu me vi no espelho, velho. Me vi no espelho, eu sei que eu sou feio, mas também quando eu vi aquela coisa se aproximando assim de mim, na madrugada, perto de 3 da manhã, eu dei um grito e pulei pra trás. Depois que eu me liguei, que era o meu reflexo. Mas eu só tô falando isso porque desde criança que eu assisto filme de terror, e os filmes de terror, eles sempre me ajudaram a me dar melhor com medo. Também isso aconteceu comigo. Não é? O que é que acontece? Eu podia dormir com medo que fosse, mas sempre estava assistindo filme de terror. Isso me ajudou muito a não ter medo de muitas coisas aí no futuro. Agora sim, quando a gente fala, né, dos crentes que acreditam que o mal vai entrar na sua casa a partir do filme de terror, eu não concordo, tá? Eu acho que é muito forçado. Acho que o mal ele tem outras formas de entrar na nossa vida, e não por um filme de terror. Não é porque aconteceu aquilo lá nas filmagens que vai acontecer com quem assistiu o filme, né? E também a desgraça em filmes já aconteceu em vários filmes, não só em filmes de terror, né? Até porque a Bíblia nos dá segurança de que maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Né? Então a gente não tem que ter medo disso. Não é simplesmente assistir, curtir o filme, ter seu medo pra lá, não é? Mas curtir de fato o filme que a gente assiste. Falando nisso, né, surgiu um artigo muito interessante no Gospel Prime, o artigo vai estar aqui na descrição do vídeo, você pode acompanhar, falando sobre o filme A Invocação do Mal 1, dizendo que ele pode sim ser usado para evangelizar. O filme não tem nenhuma intenção disso, o filme não é um filme evangelístico e tal, mas pode sim ser usado para evangelizar. O roteirista chamado Kerry Hayes, ele comentou e que eles introduziram o casal Warren, que eles eram demonologistas, eles tinham um vasto conhecimento sobre demônios, mas o que é que acontece? A maior arma que eles tinham era a fé em Deus, né? Tendo a certeza que Deus sim era maior do que tudo que estava acontecendo ali naquela casa, com aquela família. Eu achei isso fantástico. Interessante que um filme que ele não foi feito para evangelizar, né? Mas ele traz isso. Mas o interessante é justamente isso, é você perceber que em filmes que não têm a intenção de evangelizar, contém elementos teológicos, que podem sim ser utilizados para dar lições. Nós mesmos já utilizamos, na verdade, um filme de terror que falava sobre pragas. A Colheita do Mal. Justamente para trazer uma lição de vida, né, para os nossos adolescentes e nossos jovens. E foi muito interessante, porque nós podemos sim utilizar filmes de terror nisso também. Mas também tem os filmes de terror que eles falam muito da questão da maldade humana, né? Filmes como eu já citei anteriormente, o Halloween, né, o Massacre da Serra Elétrica, eles tratam sobre isso. E é interessante porque nós na igreja, nós gostamos de discutir essa questão da maldade humana também, né? E tem um texto bíblico lá de Gênesis 6:5 que vai dizer o seguinte: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra
e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, mostrando que a própria Bíblia nos traz isso. E nós, na igreja, a gente discute muito sobre essas coisas, né? Isso é algo muito interessante. A Bíblia mesmo no Antigo Testamento, ela traz situações, histórias, né, que davam para ser um verdadeiro filme de terror, né? Atrocidade, selvageria. Praticamente em jogos mortais, né? Exatamente, a gente pode perceber isso na Bíblia também. Falando na questão da maldade humana, né, tem um tipo de terror que a gente gosta muito aqui, que é o terror psicológico. Tem um filme que a gente assistiu recentemente, né, no Netflix, nós três assistimos, que é o Babadook, terror psicológico muito legal, que não tem aqueles efeitos especiais, né, não tem aquele negócio de dar muito susto, não, né? filme mais independente. Bem independente, traz um terror psicológico muito legal em cima da personagem principal e do seu filho. E a gente gostou pra caramba desse filme. Inclusive o Babadook, ele é até uma alegoria, uma coisa que acontece com o personagem. Eu não vou dizer o que é pra não soltar spoiler. É verdade, soltar spoilers, né? Outro filme que a gente pode perceber que é um terror psicológico é A Bruxa. A Bruxa. Inclusive eu até já escrevi um artigo para o site da Liga sobre A Bruxa, se você ainda não leu, leia. O filme da Bruxa, ele é um terror psicológico porque ele envolve a questão religiosa, né? Então todo religioso com certeza vai se sentir incomodado quando assiste esse filme, né? Porque ele vai questionar a sua fé. Então ele leva a gente a refletir como é que está a nossa fé. Então ele é interessante por causa disso. Uma lição que eu consegui também tirar de um filme de terror foi da Invocação do Mal 1. Ele tem uma parte, um diálogo interessante entre o Warren e o pai lá, o chefe da família, que ele chega pro cara e pergunta assim: você é religioso? O cara fala: sou não. Aí ele: você repensar nisso, e se você buscar aí a Deus e tal. Isso me fez refletir muito, né? O quanto é importante a gente estar perto de Deus. Se aquela família fosse devotada à palavra de Deus, se ela buscasse estar mais perto de Deus, com certeza aquelas coisas ali não iriam acontecer. É verdade, essa é uma das grandes lições que um filme de terror pode dar pra gente, né? Então, essa foi a nossa Liga Teológica de hoje, gente. Tema legal pra caramba, a gente gosta muito de discutir. Eu espero que você também tenha gostado desse tema. Se você gostou, curta aí o nosso vídeo e também dá aquela velha comentada se você quer sugerir algum tema pra gente poder falar futuramente. É isso, galera. Foi muito bom estar com vocês hoje aqui. Valeu e... Beijo, me liga! Falou!